E pensando em algo para compartilhar hoje com vocês, pensei assim, olha, nós precisamos levantar um memorial diante de Deus também. Como edificar, né? Edificando um memorial para Deus na nossa vida. Amanhã, em vários lugares desse país, nas embaixadas à volta do mundo, as embaixadas dos Estados Unidos à volta do mundo, eles celebram o effort, eles celebram a disponibilidade, a disposição de soldados, homens e mulheres que doaram da sua vida em batalha. Agora, veja bem, nós precisamos entender que nós devemos também levantar um memorial. E vocês vão entender bem, eu quero compartilhar algo com vocês, porque Deus ministrou primeiramente ao meu coração acerca deste memorial. Tá? Então, edificando um memorial para Deus na minha vida. Quero compartilhar com vocês a partir dessas linhas, a partir dessa ideia. Tá? Não simplesmente nós temos memoriais fora. Existem muitos memoriais. Quem já conhece, já esteve em Nova York, sabe que lá em Nova York tinha lá o World Trade Center. Caiu e eles construíram um memorial. Um memorial foi construído lá. Quantos memoriais você conhece? Se você vai ao cemitério, o cemitério está cheio de memoriais. Existem as pedras de lapídios, né, sobre túmulos, e cada túmulo daquele representa a memória de alguém. E o interessante não é simplesmente nós termos um memorial fora, externamente. Deus deu ordens a Josué, nós vamos ler nesse texto, quero simplesmente compartilhar com vocês a partir do capítulo 4 de Josué. Deus deu ordens a Josué para construir memoriais, para que eles não se esquecessem do que Deus havia feito. Amanhã celebra-se o Memorial Day, para não esquecer do que os soldados, os guerreiros fizeram. Mas nós precisamos levantar, e Deus nos dá essa oportunidade de levantarmos, restaurarmos, relembrarmos os memoriais que Deus tem construído na nossa vida e que nós temos construído para Deus ao longo da nossa jornada. Quem está comigo diz amém. Amém. Veja bem, quando nós lemos Josué capítulo de número 4, do verso 1 até o 24, nós aprendemos algo muito interessante nessa história. Olha só que coisa interessante, olha só. Quem tem a Bíblia aberta aí, ou quem tem seu aplicativo aí, por favor? Josué capítulo 4. Eu vou ler aqui. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas para vocês, para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. Memorial significa também sinal. Sinal, marco. Tá? Servirão de sinal para vocês no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão. As águas foram interrompidas, estas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Meu bem, deixa eu fazer um breve resumo dessa história, desse capítulo. Muitas pessoas pensam que as histórias que estão narradas nas Escrituras Sagradas são histórias de carochinha, mas não são histórias de carochinha.
Você pode ir nos anais, não somente dos israelitas de Israel, mas de outros povos da região. Existem relatos, inclusive relatos de historiadores antigos. Um historiador em particular me vem à mente, Flávio Joséfo, que foi contemporâneo do Senhor Jesus, dos discípulos. Ele escreveu, ele pesquisou, ele tem muita coisa escrita e produzida e relata os feitos que aconteceram. Josué, ele substitui Moisés. Moisés, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Nós conhecemos bem a história. Eu e você, de repente, já ouvimos falar dessa história. Que o povo ficou cativo no Egito por 400 anos. Depois Deus levantou Moisés, Deus escolheu Moisés para que Moisés pudesse ser o libertador, ser o guia, aquele que viesse dar direção para que o povo fosse liberto da escravidão no Egito, depois de 400 anos. E interessante é que quando você olha para a história, quando você olha para a narração, para a narrativa dessa história, você percebe claramente que Deus foi presente em todos os momentos. Deus marcou a presença. Deus disse que iria fazer e Ele fez. Deus disse que iria aparecer e Ele apareceu. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus de promessas simplesmente. Nós temos até um louvor, né? Deus de promessas, né? Mas agora o interessante é que Ele não somente é um Deus de promessas, mas Ele é um Deus que cumpre promessas. E nenhuma das promessas que Ele faz, Ele deixa por cumprir. Portanto, tudo aquilo que Deus disse para Moisés que Ele iria fazer, Deus o fez, e Deus ajudou a Moisés a liderar o povo na saída do Egito. E o interessante é que Deus manifestou com grandes milagres na saída desse povo. Porque o faraó não quis deixar de bandeja. O faraó veio atrás. O faraó veio correndo com seus cavaleiros, com suas carruagens, com seus fortes homens, seus fortes guerreiros. Veio atrás do povo para tentar impedi-los. Mas Deus, momento a momento, Deus foi realizando os milagres dele. Deus foi realizando aquilo que Ele disse que iria fazer. Nada do que Deus disse que iria fazer ficou na história sem ser feito. Deus realizou tudo. Deus abriu o Mar Vermelho. Quem lembra da história do Mar Vermelho? O povo passou a pés enxutos. Deus, enquanto eles estavam no deserto, olha só que coisa interessante, por causa da rebeldia do coração do povo, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Uma viagem que levaria 2 semanas mais ou menos. Eles ficaram 40 anos no deserto. Uma geração ficou no deserto por causa da dureza do coração, por causa da indisciplina, por causa desse coração duro do homem. Depois de 40 anos, Deus tira esse povo do deserto com uma promessa. Moisés não iria entrar na terra, porque, olha só, no processo de recebermos as vitórias de Deus, no processo de recebermos as bênçãos de Deus, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. A unção, ela pode esmagar o ungido. A unção de Deus pode esmagar o ungido. Quando o ungido, quando aquele a quem a bênção foi prometida não sabe lidar com ela, olha só, o Senhor disse para Moisés tocar numa rocha. Moisés desobedeceu, ele foi e bateu na rocha. Coração duro. Já depois de ter visto muitos milagres, coração endurecido. Mas olha só, preste bem atenção nisso. Deus não deixou o povo desamparado. Deus levantou no meio do povo um moço chamado Josué. E Deus falou para Josué, se você ler o primeiro capítulo desse livro, você vai ver como Deus falou com Josué. E quando Deus falou com Josué, Ele renovou as mesmas palavras que Deus disse para Moisés. O mesmo que Deus disse para Moisés que faria, Deus disse para Josué. Josué,
tão somente ser forte, seja corajoso, não tenha medo, caminhe para frente, porque assim como eu fui com Moisés, meu servo, assim eu declaro, eu serei com você. Tão somente caminhe para frente, mande esse povo marchar, porque eu irei à frente desse povo. Amém. E Deus fez desse jeito. Deus fez desse jeito. Gente, não se te parece que às vezes nós duvidamos das promessas de Deus? Não se te parece que às vezes nós duvidamos, nós clamamos, nós oramos, pedimos a Deus, e de repente quando Deus fala conosco, nós duvidamos do que Deus falou, do que Deus disse? Por quê? Porque nós queremos que o que Deus falou que iria fazer seja feito do jeito que nós queremos que seja feito. Nós queremos dar o script para Deus. Nós queremos falar para Deus como que Ele deve agir. Ora, a palavra do Senhor diz o seguinte, que por acaso pode a criatura dizer ao seu Criador a forma com que ele foi formado? Não pode. Nós temos que nos submeter à mão poderosa desse Deus todo-poderoso, desse Deus maravilhoso que nós servimos. Nós temos que nos sujeitar ao seu poder, ao seu senhorio. Ora, olha só. O Senhor prometeu que iria fazer, chega nesse momento aqui na travessia, diante do Rio Jordão. Quem já foi em Israel aqui? Eu e Fernando. Oh, já foi também, né? Já foi lá, na época, né? O Thales me alertou hoje. Eu só sou veterano. Não celebre Memorial Day comigo. O Thales serviu, né, as forças americanas e teve uma coisa, né? Ele serviu. Quantos anos você ficou? 7? 6 anos servindo. Então veja bem. Olha só, Israel, quem vai lá hoje ver o Rio Jordão, gente, é um córrego. Quem conhece córrego aqui? Córrego, vamos falar mais bonito, né? Córrego, né? Lá em Goiás é córrego. Um córrego, em alguns lugares é um pouquinho mais largo, na época de enchente ele transborda, e tem as vazantes, né? Tem as vazantes. No entanto, é um córrego. Em alguns lugares, barrento. Mas o Rio Jordão, ele representa algo fenomenal na história desse povo. Quer seja barrento, quer seja um córrego, ou quer seja um córrego, quer seja um riacho, que quer que seja, naquele momento, quando Deus havia prometido para eles, olha, o Senhor mostrou, do outro lado está a terra, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo isso eu prometi que daria ao meu servo, essa terra é de vocês, agora vocês atravessem o Jordão e possuam a terra. Como nós vamos atravessar esse Jordão? Com esse tanto de gente, tem uns lugares mais fundos. Deus fez mais um milagre. Do mesmo jeito que Deus manifestou poderosamente quando Ele abriu as águas do Mar Vermelho, Deus fendeu as águas do Rio Jordão, que criou uma parede lá na passagem onde eles tinham que passar. Deus fez isso. Você pode olhar para mim e de repente pensar, as pessoas da sociedade desse mundo podem pensar, historinha. Não foi historinha, não, é uma história verídica, verdadeira. A palavra de Deus, nós a recebemos por meio da fé, e quando nós a recebemos por meio da fé, essa fé tem o poder, tem a capacidade de materializar as coisas que não são e transformá-las como sendo. Por quê? Porque o homem que faz não é Deus, é quem faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Amém. Ele fendeu as águas do Jordão. O povo passou no meio do Rio Jordão. O texto que nós lemos, uma parte dele, ficou o sacerdote, ficou a arca, eles ficaram segurando a arca enquanto o povo passou. Ou seja, presta bem atenção, no meio dos obstáculos da vida,
Deus coloca, Deus traz uma solução em meio aos obstáculos, para que nós possamos atravessar os obstáculos. Deus não quer que nós venhamos ficar dando voltas aos desafios. Deus quer que nós venhamos atravessá-los, e para atravessarmos os obstáculos, Deus coloca no meio dos obstáculos uma torre. Deus coloca a presença dele. Ali estão os sacerdotes com a arca, símbolo da presença de Deus. Corre a água do rio, não corre a água do rio, aconteça o que acontecer, a presença de Deus estava ali naquele lugar, e tudo mais foi estancado por causa do poder de Deus. Nós não podemos ter medo às adversidades, aos desafios da nossa vida. Se cremos no Senhor, o Senhor vai estar lá no meio para nós e por nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu leio esse texto eu fico doidinho, e sem cheirar nada, eu fico doidinho. Gente, fantástico. Nós precisamos reacender isso no nosso coração. Nós não podemos ficar cultuando a miséria desta pandemia, mas nós temos que cultuar o Deus que está acima de toda a pandemia. A presença de Deus está. A presença de Deus não vai estar, porque se nós estamos nele, ele está em nós. E se ele está em nós, aonde nós estivermos, aí está a presença do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Aí está lá Josué com esse povo. Deus provê a presença dele no meio dos obstáculos. Levanta as muralhas, levanta um paredão de água. Imagina que de vez em quando aparecia um peixinho, põe a cabeça e vai falar: opa, lado errado. Saía para o outro lado. Providência de Deus. Agora presta atenção nisso. Enquanto eles estavam lá, Deus deu uma ordem para Josué. Josué pega um representante de cada uma das tribos de Israel, e que cada um deles pega uma pedra significativa, coloca nos ombros e tirem para fora, e vocês vão colocar aonde vocês vão acampar. Vocês vão levantar ali, vão colocar e empilhar essas pedras, porque essas pedras serão um memorial, serão um sinal, elas estarão lá como um sinal. Queridos, quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, Deus deixa a marca dele. Aleluia, amém. Deus deixa a marca dele. Eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Quando Deus faz algo na nossa vida, um dos motivos pelos quais nós ficamos lamentando, lamuriando, a gente fica revolving, voltando sempre, é porque nós descaracterizamos aquilo que Deus faz, aquilo que Deus já fez. Nós nos esquecemos rápido demais do que Deus já fez. Eu quero dizer para vocês, só no Velho Testamento tem pelo menos 12 símbolos, tem pelo menos 12 memoriais, porque o povo de mente curta do que Deus fez, mente curta das coisas, das ações de Deus. Aqui não acontece isso. Só lá aquele povo, o povo lá, muito sol na cabeça, então eles ficaram com a mente meio curta, esquecia rápido demais o que Deus fazia. Deus trouxe a mente deles. Deus trouxe a mente deles. Vocês colocam essas pedras. Vai ser um sinal, vai ser um memorial para os vossos filhos, para vocês explicarem para os vossos filhos, quando eles perguntarem o que significa essas pedras, qual o significado dessas pedras. Essas pedras significam que o Senhor esteve conosco. Essas pedras significam que o Senhor nos livrou. Essas pedras significam que o Senhor nos deu direção, que o Senhor dirigiu a nossa vida. Significa que Deus abriu o caminho aonde não tinha caminho. Deus é bom nesse negócio, gente. Deus é bom nesse negócio de fazer caminho aonde não há caminho. A palavra do Senhor diz que Ele abre portas quando não, as portas estão fechadas. A porta que Ele abre ninguém fecha, a que Ele fecha ninguém abre. Deus é bom nesse negócio.
Agora, nossa, eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, eu falo pra caramba, mas vamos caminhar para frente. 3 razões para edificarmos memoriais. O texto todo nos dá pelo menos 3 razões. A primeira razão é para ser um tempo de lembrar o que Deus fez. Primeiro motivo, que nós devemos levantar memoriais na nossa vida para lembrarmos o que Deus fez. Pessoas de memória curta chegam a lugar nenhum. Pessoas que se esquecem rápido demais do que Deus fez por elas chegam a lugar nenhum. Está sempre pedindo, está sempre em desespero. Porque se lembrasse do que Deus fez, saberia que Deus vai fazer de novo a qualquer momento. Amém. A qualquer momento. Amém. Eu gosto muito da palavra do Senhor, porque o Deus que nós servimos é o Deus do de repente. Já perceberam que em muitas ações de Deus, você lê lá, de repente, Deus fez isso, isso, isso. De repente, Deus fez isso, isso. De repente, Deus fez... Gente, o Deus nosso é de repente. Então a primeira razão que nós devemos levantar memoriais na nossa vida é justamente para nós termos, tempo de lembrar o que Deus fez por nós. Olha só, Josué 4:7, nós vemos lá, estas pedras devem ser um memorial ao povo de Israel para semana que vem. Amém, irmãos? Para sempre. Memorial para sempre. Não é só por uma semana, não é só por 2, não é só por um mês, por um ano, por algum período só da nossa vida, mas é para sempre. Queridos, se Deus fez a qualquer momento, Ele vai fazer de novo. O que quer que tenha sido na sua vida que você precisou da ação de Deus, do mover de Deus naquele momento, e Deus manifestou-se poderosamente, creia-me, Ele vai vir de novo, Ele vai aparecer de novo. De repente Ele está aí do seu lado, de repente Ele está pointing out alguma coisa, algum caminho, e você não está vendo, porque você está focado demais simplesmente no problema. Então nós temos que lembrar o que Deus fez. Gente, eu louvo o que o Senhor tem feito na minha vida. Amém. Eu louvo o dia que eu aceitei Jesus. Aleluia. Eu louvo. Eu louvo a Deus a primeira oportunidade que eu tive, uma experiência clara com o Espírito Santo de Deus. Amém. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela primeira pessoa que eu levei a Cristo, consegui levar a Cristo, a primeira pessoa. Amém. Eu louvo a Deus o dia que Deus me deu graça de tirar um rapaz de cima da casa, orar por ele, expulsar o demônio dele em cima da casa, descer ele para baixo e levar para a igreja, esse rapaz se converter. Ele virou médico, virou pastor lá em São Paulo. Amém. Amém. Eu louvo a Deus. Nós temos que ter memória. Os memoriais precisam estar bem frescos diante de nós. Verdade. Bem próximos a nós. Verdade. Caminhando para frente. As pedras memoriais deveriam ser um lembrete de sua própria experiência pessoal. Ou seja, deve ser um lembrete de nossa experiência pessoal. Qual que é a sua experiência com Deus? Qual é a sua experiência com Deus? Ô pastor, você não sabe a luta que eu estou. Não, eu não sei, mas Deus sabe. Você lembra da outra vez que você estava em lutas, que estava em dificuldade? Lembra? O que Ele fez? Poxa, Ele me livrou. E agora o que Ele vai fazer? Eu acho que vai livrar de novo. Então por que você está com tamanha ansiedade? Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém. Aleluia. Uou! Palavra de Deus é palavra de Deus, gente. Não é outra coisa, é palavra de Deus. Amém. Olha só. O testemunho, ele é objetivo, gente. Nosso testemunho, se
as pedras, os memoriais na nossa vida, eles servem de testemunho. Testemunho objetivo, claro. Eu mencionei aqui algumas coisas que aconteceram na minha vida. Poderia mencionar um punhado de coisas que aconteceram, que servem de testemunhos. Em desespero, algumas vezes, muitas. Situações obscuras, muitas. Mas, em momento algum, pela graça do meu Deus, nunca deixei de acreditar que a qualquer momento o Senhor iria aparecer. Aleluia. A qualquer momento. Esse Deus que nós servimos, Ele é fantástico. Cada um de nós tem alguns lugares significativos em nossa vida que evocam memoriais. Vou perguntar para vocês, se você pudesse falar agora, quais são os lugares significativos que são marcos na sua vida da ação de Deus? Quantos? Onde? Eu também acho. Amém. Quantos lugares que você poderia dizer, nossa, aqui Deus agiu na minha vida. Aleluia. Aqui, quando eu menos esperava, Deus apareceu. Tremendo. Tremendo. Quem quer falar aqui? Por favor, ergam de suas mãos. Não, brincadeira. Vocês todos querem falar, mas preste atenção nisso. Lembre-se aonde Deus manifestou-se poderosamente na sua vida. Lembre-se. Outra coisa importante nós notarmos aqui é o seguinte. Segundo lugar, então, segundo motivo pelo qual nós devemos levantar memoriais. As pedras de comemorações deveriam e devem ser uma base para compartilhar a fé com seus filhos. O texto que nós lemos aqui fala o seguinte, que quando os filhos perguntarem o que significam essas pedras, você vai ter base para explicar e ensinar os seus filhos. Infelizmente, muitos pais hoje em dia têm terceirizado a criação dos filhos. Os filhos são criados mais pelos aplicativos. Os filhos são criados, crescem muito mais conectados com os aplicativos da internet ou de qualquer outro tipo do que verdadeiramente a presença dos pais na correção dos filhos. E diga-se de passagem, nós falamos há poucas semanas atrás que criar filho dá trabalho, não é verdade? Criar filho dá trabalho, eu perdi até os cabelos, brincadeira. Criar filho dá muito trabalho. Ninguém falou para nós que dava trabalho assim. A gente tinha uma ideia. Não, mas vou tirar de letra. Sim, tirou. Depois que cresce, aí você dá graças a Deus. Agora, veja bem. O que você vai ensinar para os seus filhos? O que é que você vai transferir para os seus filhos? Se você não se lembrar dos testemunhos que foram gerados na sua vida, se você não prezá-los, se você não guardá-los, se você não trouxê-los bem próximos ao seu coração, o que é que você vai transferir para os seus filhos? Essa é uma preocupação latente que nós temos. Os pais são lembrados de sua responsabilidade pela comunicação da palavra de Deus e seu chamado para os filhos. Sim, os nossos filhos, todos eles são chamados para servir a Deus. Amém. Os nossos filhos, todos eles são chamados para caminhar na presença do Senhor. Certa ocasião eu ouvi alguém dizer o seguinte: eu fui criando os meninos, chegou uma certa idade, eu deixei, se vira, você escolhe o que você quer fazer da vida. Por quê? Falta de responsabilidade pessoal com a sua vida pessoal e falta de querer verdadeiramente ensinar o que a palavra do Senhor nos diz, né? Instrui a criança no caminho que ele deve andar e quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Eu oro até hoje, eu vou ficar velho orando pelos meus filhos, para que eles possam passar também para os filhos deles e para as próximas gerações, se Jesus não voltar, passar para eles, para os filhos, que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao céu se não for através de Jesus. Não tem outro caminho.
Tá? Então, essa é uma responsabilidade. Então, memoriais, eles servem justamente para isso, para nos lembrar dessas coisas. Olha só, Deuteronômio lá, o texto de Deuteronômio diz assim: acautelai-vos para que não vos esqueçais do Senhor que vos tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor seu Deus, sirva-o somente e faça o seu juramento em seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses das pessoas ou ao seu redor, porque o Senhor vosso Deus que está entre vós é um Deus zeloso, e a sua ira arderá contra vós, e ele vos destruirá da face da terra. Conselhos para os nossos filhos: estarem firmes, não servirem outros deuses. Não, mas se Deus é relativo, cada um tem o seu Deus. É verdade, mas Deus que salva só tem um. Aleluias. Amém. Deus que salva só existe um. Amém. Verdade. Alguns elegeram para si como deuses artistas de Hollywood, ou da falida Globo, ou desculpa, não falei da falida Globo, da Globo. Alguns elegeram para si atletas esportistas. Alguns elegeram alguma outra personalidade como Deus. Alguns elegeram Mamon, o Deus dinheiro. Alguns elegeram outras coisas para si como seus deuses. Mas uma boa notícia para todos nós, e que nós não podemos deixar de falar para os nossos filhos, e não podemos deixar de encorajar os nossos filhos para que encorajem os seus filhos, é de que não há outro Deus nos céus, na terra, debaixo da terra. Não há outro Deus em lugar nenhum que nós devamos clamar pelo nome dele, senão pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Não existe outro, gente. Não há negociação, não há espaço para nós negociarmos aqui, não. O único Deus capaz de salvar-nos é o Senhor Jesus. O texto de Deuteronômio nos ensina, nos explica, nos exorta a nós ensinarmos, a nós falarmos, a nós não termos outros deuses. Terceiro lugar, as pedras memoriais, elas deveriam e devem ser uma placa de sinalização para um mundo perdido. Olha só, como que a gente vai sinalizar para as outras pessoas se nós não temos certeza do nosso Deus? Sabe por que existe hoje em dia discussão sobre Deus? É porque ao longo da história muitas pessoas pisaram na bola e causaram certas dúvidas acerca de Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus hoje? Quem é o seu Deus? Você mesmo? Ou Deus? Ou Deus? Então veja bem, essas pedras são memoriais. Olha só, o texto nos fala lá para as gerações vindouras. O versículo 24 diz o seguinte: e ele fez isso para que todos os povos da terra soubessem que a mão do Senhor é poderosa, e para que você sempre temesse o Senhor seu Deus. Amém. Quem está comigo diz amém. Amém. O Senhor fez isso para que todos os povos da terra. Gente, o Senhor Jesus, a salvação do nosso Deus não é algo exclusivo somente nosso, não. É para todos os povos. Amém. Alguém pode dizer assim: não, mas o Deus deles leva ao nosso Deus. Não, queridos, todos os caminhos podem até levar a Roma, mas não leva para o céu. Aleluia, isso é verdade. Todos os caminhos podem levar até Nova York, mas não leva para o céu. Todos os caminhos podem levar até Manhuaçu, mas não vai levar para o céu de jeito nenhum. Não vai levar para o céu. O único caminho que vai nos levar para o céu é o Senhor Jesus, gente. Amém. O sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário não tem parâmetro, não tem espaço para negociar isso ou mudar isso. Palavra de Deus, não é palavra minha não, gente. Quarto lugar, caminhando já.
Quarto lugar. O pastor olhou para mim assim, tem esse sorriso lindo dela. Mas é verdade. Quarto lugar. Os memoriais são um momento de renovação do compromisso pessoal. Gente, acho interessante, eu já fui em cemitério com outras pessoas para visitar alguém da família lá que passou. É incrível. Quando a pessoa chega lá, nossa, faz tanto, renova tudo, né, irmão? Renova tudo. Renova os votos, renova tudo. Queridos, o memorial, no nosso contexto da palavra hoje, é o seguinte: como foi para aquele povo, com todas as vezes que eles olhavam para aquele memorial, eles renovavam o seu compromisso pessoal. Uau! Deus fez isso. Senhor, eu continuo crendo no Senhor. Amém. Puxa, Deus foi poderoso dessa forma. Eu quero continuar crendo nesse Deus. Puxa, Deus abriu o mar vermelho. Eu vou crer que Deus abriu o mar vermelho. Eu vou continuar crendo. Deus abriu o rio Jordão. Eu vou crer que Deus abriu o rio Jordão. Deus abriu o rio Tietê. Não, mas tudo bem, eu posso crer que Ele pode abrir o rio Tietê também. Verdade. Tem necessidade? Não, mas Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Então veja bem, os memoriais, quando a gente olha para aquilo que Deus fez na nossa vida, é aquilo que Deus fez na vida de tantos outros, a palavra dele ao nosso redor também, isso nos leva a renovar o nosso compromisso pessoal. Olha só, o texto lá, eu numerei esses dois textos aqui que eu quero ler para vocês. Então os israelitas fizeram como Josué lhes ordenou, tomaram 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos dos israelitas, como o Senhor havia dito a Josué, e eles as carregaram com eles para o acampamento, onde as puseram no chão. Verso 15 e 18 diz assim: nos dias que uma vez que os 12 homens carregaram 12 pedras para a nas costas até Canaã, e depois que Josué construiu o seu altar no meio do rio, ele ordenou aos sacerdotes que terminassem de cruzar o rio com a arca do pacto. Olha só, presta atenção nisso. Deus não vai permitir que os entulhos venham sobre você até que Ele termine o seu milagre. Amém. Aleluia. Deus não vai permitir que você seja sucumbido até que Ele termine de fazer aquilo que Ele começou na sua vida. Ele não vai permitir. Porque o Deus que nós servimos é Deus poderoso e Ele é capaz de fazer tudo aquilo que Ele disse que Ele ia fazer. E por último, tá vendo? É por último mesmo. Por último, olha só. As pedras memoriais eram um tempo de reparar velhas derrotas. Olha que coisa interessante. Parece que não, mas olha só que coisa mais do que interessante. Aquelas pedras que foram colocadas uma em cima da outra, as 12 pedras, elas simbolizavam o final de um período, de uma estação de derrotas. Porque aconteceu depois dos 40 anos que esse povo ficou zanzando no deserto. Depois de 40 anos que esse povo ficou perdido no deserto, Deus então os leva para um novo tempo, para um novo momento na sua vida. E aquelas pedras representavam exatamente a reparação de suas derrotas. Preste bem atenção nisso. Você já se sentiu derrotado? Você já se sentiu fracassado? Você já se sentiu do cavalo do bandido? Já? Você já se sentiu abaixo da esfera natural da vida? Você já se sentiu completamente desfranqueado por qualquer coisa? Deixa eu dizer algo. Hoje o Senhor pode e quer fazer com que você coloque todas essas sensações de derrotas para trás no passado. E colocar no passado.
A pior coisa que tem é uma pessoa carregar uma bagagem cheia de derrotas. E o inimigo, nosso adversário, ele tem a capacidade de ficar apontando. Esta é a capacidade, esse é o jeito do adversário trabalhar, apontar. Porque enquanto ele aponta, a pessoa que está sendo apontada, ela emocionalmente se sente tão acuada, se sente tão mal, se sente tão miserável que ela não consegue avançar. Mas hoje, se nós clamarmos, se nós buscarmos, se nós reconhecermos, o Senhor nos ajudará a colocar um ponto final nisso. Amém. No dia 10 do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira oriental de Jericó. E Josué pôs em Gilgal as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. Sabe o que significa Gilgal? Gilgal significa a reprovação que foi eliminada. Ou seja, Deus, tudo aquilo que era reprovação, tudo aquilo que era acusação, tudo aquilo que era freio, Deus colocou no passado, Deus eliminou. Aquilo que causa freios na nossa vida, amados, aquilo que nos impede de avançar, de conquistar, de sonhar ainda mais para frente, aquilo que nos impede, o Senhor hoje, Ele quer mudar e quer que nós venhamos levar tudo isso até Gilgal. Até Gilgal. Quem está comigo diz amém. Amém. Gilgal é o lugar de eliminação de reprovação. Depois de 40 anos de derrota e fracasso espiritual se passaram, agora eles tinham o amanhecer, as novas oportunidades. Eles entraram na terra prometida. Eles tinham que agora conquistar a terra que lhes foi prometida. Os dias de recusa, de egoísmo, os dias de serem rebeldes passaram e morreram no deserto. E agora, quando eles atravessam o Rio Jordão e entram na terra prometida, a oportunidade de recomeçarem, a oportunidade de começarem e recomeçarem mais leve, de recomeçarem sem o peso da culpa, sem o peso das misérias do passado, do deserto. E uma figurinha premiada para todos nós. Eles agora tinham um novo senso de propósito, determinados, agora estavam a conquistar um novo território. Você já percebeu que pessoas que vivem pesadas, pessoas que carregam bagagens, elas não têm sonhos? Elas não têm sonhos. Ou seja, elas têm sonhos apagados, ofuscados. Elas têm sonhos que estão freados, elas têm sonhos que estão enterrados. Mas hoje, esta palavra, ela vem exatamente para nos ajudar a entender que os memoriais que nós devemos edificar, os memoriais que nós devemos trazer à nossa memória, os memoriais que nós devemos trazer diante do Senhor, são os memoriais que Ele construiu na nossa vida e que nós permitimos Ele fazer, porque nós não fizemos sozinhos, Ele fez na nossa vida, e porque nós permitimos Ele fazer na nossa vida, agora nós podemos olhar para essas pedras, para esses memoriais, e podemos crer que amanhã vai ser melhor do que hoje. Amém. Nós podemos crer que na próxima semana vai ser melhor do que hoje. Mas eu preciso ser diligente. Eu preciso permitir Deus mudar a minha vida. Eu preciso permitir Deus mudar a minha história. Olha só. Pergunte-se a si mesmo. Você consegue ver? O que você deve perguntar a si mesmo? O que você poderia perguntar a si mesmo? Em primeiro lugar, eu vou terminar por aqui, tá, gente? Agora, verdadeiramente, estou terminando. Olha só. Eu quero que você pergunte a si mesmo. Quem está aí comigo diz amém. Amém. Olha só, vamos voltar aqui nesse pergunte a si mesmo. Vou até voltar aqui aquela motion lá.
chegou. Pergunte-se assim mesmo. Quais são os momentos da sua vida que você precisa lembrar? Para agradecer a Deus e em seguida seguir em frente com confiança, pois você ouviu prover para você no passado. Quais os momentos? Deixa eu te encorajar a fazer isso. O dever de casa, para casa. Daqui até na sua casa você vai pensar o seguinte: o que foi que Deus fez na minha vida? E que Ele vai fazer de novo. E que Ele pode fazer de novo. Você vê, quando você se lembra de tudo que Deus fez por você, como Ele investiu em sua vida. Você sabe como que Deus investiu em sua vida? Sabe qual foi o preço que Ele pagou? A morte da cruz. Ele investiu tudo que Ele tinha. Ele não investiu simplesmente os estoques que Ele tinha na bolsa de Nova York. Ele não investiu os bitcoins que Ele havia investido. Ele investiu tudo. Ele investiu tudo. Sua fidelidade para com você ao longo dos anos. Deus tem sido fiel a você. Então, por um coração de gratidão, você será encorajado a investir sua vida para construir esses memoriais. Que tal você hoje começar a construir esses memoriais? Que tal? Uma figurinha premiada para todos nós. Se seus investimentos estão limitados a esta terra, então você é o pior dos investidores desse mundo. Se os seus investimentos estão limitados a esta terra, a esta realidade, você é o pior investidor desse mundo. Eu vou terminar com isso. Eu e você sabemos que tudo que aqui está vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Não duvide nem um minuto. Tudo que existe nesse nível vai ficar aqui. Não me interprete, não. Nenhum erro você trabalhar, você ter promoção, você montar o seu negócio, nenhum erro de você crescer, nenhum erro de você comprar, de você investir. Nada de errado nisso. A questão é o coração. Aonde está o coração do homem, aí está o seu tesouro. Aonde está o coração do homem, aí está o seu memorial. Aonde está o coração do homem, está o seu memorial. E eu encerro dizendo isso. Não seja um mau investidor. Relembre os memoriais que Deus criou, que Deus construiu na sua vida. Invista na eternidade. Como que você pode investir na eternidade? Em primeiro lugar, adiante suas recompensas. Tudo que você faz para abençoar alguém, você está jogando lá para o céu. Segundo, adiante as suas riquezas. O que é riqueza para você? É os trem, as posses? Ou são as vidas que você tem abençoado, corações que você tem tocado? Ei, curado disso. Você vai abençoar, vai encorajar pessoas que nem sempre vão te amar. Sarado, saradaço. Certo dia um homem chegou e
falou que queria comprar mais propriedade, fazer celeiros e estocar nos celeiros dele e tal. E ele queria ser o bambambam dos celeiros. Jesus falou assim: louco, você é louco, está desesperado com as coisas aqui, mas você se esqueceu das coisas de lá. As coisas daqui ficarão aqui. Invista no reino, invista nos céus. Investir nos céus é como São Jerônimo, que vendia lugarzinho no céu, não, viu, gente? A gente investe no céu investindo aqui. As coisas que permanecem no final do dia são aquelas que nós não vemos. Aquelas que nós não vemos. Eu vi uma foto de dois pais esses dias em Orlando. Um com a filha do outro nas costas. São memórias gravadas para a eternidade. Gravadas para a eternidade. Gravadas para a eternidade. As coisas que perecem, elas vão ficar aqui. Mas o que permanece é aquilo que a gente não vê. A traça não corrói, o ladrão não rouba. O ladrão não rouba. Eu lembro quando pequeno, um ladrão tentou entrar na nossa casa. Tentou entrar na casa do vizinho lá em Goiânia. Pulou para o nosso quintal e quis entrar em casa. Ele não avisou que viria. Ele não mandou nenhuma carta, nenhuma correspondência, não fez nenhuma ligação dizendo que viria aquela noite, aquela hora. Mas ele veio. E assim Jesus disse para aquele homem: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. A nossa vida tem que valer mais. A nossa vida tem que ter mais significado. Toda vez que eu vejo o Antônio ali, eu louvo a Deus. O dia que a esposa dele ligou, ele tinha ido para emergência no hospital. Está aqui. As coisas que nós não vemos perduram. Lembre-se, se os seus investimentos estão limitados a esta terra, você é o pior dos investidores do mundo. Eu não sei você, mas eu quero edificar um memorial. Um memorial eu quero edificar para Deus na minha vida. Eu quero. Vamos ficar de pé? Amanhã muita gente vai celebrar os que já foram. Eu quero celebrar nós que estamos aqui. Eu quero celebrar o que Deus tem feito, o que Deus pode e quer fazer em nossa vida.